HCU, Unidade de Comunicação Huntman. Estas situações lhe parecem familiares? Você é responsável pela eficiência de produção e, ao mesmo tempo, precisa reagir a mudanças imprevistas? Em especial, com frequentes mudanças nos funcionários, as dificuldades de comunicação e compreensão são inevitáveis. Alguns operadores não querem, ou não conseguem entender, ou simplesmente esquecem o que há para fazer das máquinas. O resultado? Atrasos em pedidos. Produtos individuais com porções sem precisão, ou mesmo produzidos de forma totalmente incorreta. Infelizmente, essa é a rotina do dia a dia da produção. Além disso, os requisitos de planejamento e documentação não param de crescer. Esta carga burocrática gera estresse e insatisfação. No fim das contas, todos esses desafios levam a aumentos nos custos de produção, ao mesmo tempo em que o mercado pede preços cada vez menores. Na realidade, existe uma solução simples. HCU, Huntman Communication Unit. A administração eficiente de materiais, funcionários e máquinas facilitadas sobremaneira. O que o HCU é capaz de fazer? Registro e documentação de todos os dados de produção. O HCU ajuda na avaliação e análise. O HCU ajuda a controlar e otimizar a produção de forma simples e confiável. Muitas decisões devem ser tomadas com base em intuição. Por exemplo, quando o volume de produção aumenta repentinamente. Agora, você pode ter evidência para sua intuição usando dados confiáveis, pois o HCU registra todos os dados de produção em tempo real. Se você souber os produtos que devem ser produzidos, quantos operadores e quais máquinas estão disponíveis, o HCU tem condições de calcular o tempo efetivo de produção. Isto é, com o HCU é possível planejar de forma realista, com base em experiência, se existe viabilidade para atendimento dos pedidos adicionais. Todos os dados de produção controlados a partir de um único ponto centralizado. Isto é facilitar o planejamento da produção. Selecione pedidos individuais com um clique do mouse. Distribua-os de forma rápida e fácil para as linhas disponíveis. Arrastar, soltar, pronto. Esta é a vanguarda no planejamento de produção. Você pode continuar a depender em sua intuição para pedidos adicionais imprevistos, mas a partir de agora é possível embasar isto com dados confiáveis. Vantagens convincentes. Com o HCU, você tem flexibilidade no atendimento de mudanças imprevistas, processos claros e reproduzíveis, e evitar situações de excesso ou falta de capacidade. A concorrência e as pressões de custo aumentam continuamente. Isto, é claro, traz a pergunta de como aumentar a eficiência de produção. Na prática, o registro de dados é com frequência problemático. Portanto, a maioria dos dados é registrado manualmente e somente por curtos períodos de tempo. Portanto, os dados disponíveis dificilmente estão atualizados. Isso levanta os seguintes problemas: má qualidade de dados. Registro de dados consome tempo. Portanto, isso impossibilita análise e otimização. Adote uma abordagem profissional para registro e análise de sua produção. Com o HCU, toda a parada de máquina é registrada com precisão. Assim, você está ciente de se a parada de produção foi em função de quebra, erro ou outro motivo. Ao mesmo tempo, o turno e o número de operadores trabalhando com as máquinas ficam registrados. Estes dados precisos permitirão uma análise com significância e consequente otimização da sua produção. Um exemplo: hot dog, linguiça, patê são produzidos em 2 turnos. Uma comparação direta entre os turnos mostra que o segundo está produzindo bem menos linguiça que o primeiro. Basta um rápido exame dos dados de produção para descobrir que um dos operadores do segundo turno estava em licença médica. Com o HCU, é possível comparar máquinas em dias diferentes. Assim passa a ser fácil e rápido identificar os pontos fracos de sua produção. O registro de dados do HCU permite
identificar fácil e rapidamente pontos fracos em sua produção, otimizar processos e significativamente reduzir seus custos de produção. Vantagens convincentes. Outra questão que pode causar dores de cabeça em gerentes de produção: a questão do excesso no porcionamento. Por que é tão difícil de mencionar as porções com precisão? Há uma série de fatores que influenciam o peso: temperatura, teor do ar, receita do produto e o desgaste da máquina. Estes fatores geradores de confusão só podem ser influenciados até certo ponto. Para estar do lado seguro e manter o peso exigido no porcionamento, só há uma possibilidade: excesso de produto. O problema é que compradores não pagam pelo excesso. Portanto, qualquer excesso de recheio, independentemente do motivo, é o mesmo que distribuir dinheiro. Portanto, a questão é: como reduzir o excesso de enchimento? O HCU tem uma solução para este problema também. O HCU ajusta o nível de enchimento em tempo real. Enche, pesa, controla e, se necessário, ajusta o nível de enchimento, compensando os fatores de confusão imediatamente. Assim, o ciclo de controle do HCU sempre garante o peso ideal de enchimento. Nossa experiência demonstra que, quando o HCU é introduzido em uma operação de produção, primeiro há uma redução das variações de peso de 1% para 0,2%. E a partir da terceira semana, o peso de enchimento pode ser reduzido com segurança com base nos valores empíricos coletados. De modo que após 3 semanas, o peso de enchimento pode ser reduzido em 2%. Para você, uma economia de 2% significa: com 250 dias de produção e uma produção diária de 20 mil quilos, um ganho anual de material de 100 mil quilos. Presumindo o custo do quilo do material em R$ 5,00, isto resulta em um ganho anual de R$ 500 mil. Graças ao HCU. Em um caso assemelhado, o ganho foi o dobro deste. Pensando no retorno do investimento, fica claro que usar o HCU pode resultar em reduções de custos em muitas áreas. E o software tem apenas o baixo custo de licença. Portanto, o HCU é um investimento que se paga, de muitas maneiras. Resumindo, o registro de dados do HCU é preciso e sem esforço. A produção pode ser planejada de forma simples e eficiente. E o peso de enchimento é continuamente monitorado e otimizado. As vantagens falam por si: redução de custos de produção, garantia de consistência de qualidade, garantia de confiabilidade do planejamento. Com o HCU.